Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Lucas e esse é o canal Lucas Cozinha. Depois de muito tempo, estou aqui eu de volta e o que foi que eu trouxe dessa vez, só para variar um pouquinho, mais uma receita de bolo de chocolate. Pois é, mas como receita de bolo de chocolate nunca é demais, então eu resolvi trazer aqui e eu vou testar pela primeira vez com vocês. É uma receita que eu vi num canal que eu já acompanho há muito tempo, o The Kitchen. Inclusive eu acho que já tem alguma receita desse site aqui no canal. E eu vou fazer hoje com vocês então, para ver se fica bom de fato, porque é muito simples. A gente usa só uma tigela e para facilitar mais ainda a vida de vocês, a receita toda é em cups, né, em xícaras, mas aqui embaixo na descrição do vídeo eu coloquei a receita tanto em xícaras quanto em gramas. Então se vocês usarem uma balança, vocês vão sujar menos coisa ainda para fazer essa massa. Se a massa for boa, é claro, a gente vai testar e vai descobrir junto. Então bora começar a receita. Antes de qualquer coisa, eu pré-aqueci o forno a 180 graus e aí eu preparei a forma onde eu vou assar o bolo. Na receita pede uma forma entre 20 a 22 centímetros, porém a minha tinha 24, mas deu certo. Então, se a sua tiver entre 20 a 24 centímetros, fica tranquilo que tá ok. Só lembra que o tempo de forno vai variar de acordo com o tamanho da forma que você estiver usando. E para preparar a forma, eu pincelei com um pouquinho de óleo vegetal. Depois eu cortei um pedaço de papel manteiga exatamente do tamanho do fundo da forma. Aí eu forrei a forma com esse papel manteiga e pincelei mais um pouco de óleo vegetal. Não precisa untar as laterais da forma, é só a gente preparar mesmo o fundo. Inclusive é até bom que as laterais não tenham nenhum tipo de gordura, porque aí o bolo, conforme ele vai crescendo, ele vai grudando nas laterais e isso evita que forme aquela barriguinha no bolo depois que ele tiver assado. E agora sim a gente pode começar a massa do bolo de fato. Em uma tigela eu adiciono o açúcar mascavo e os ovos. E com uma colher de pau eu vou mexendo vigorosamente por mais ou menos 1 minuto até que todos os gruminhos do açúcar mascavo tenham se dissolvido e eu obtenha uma mistura cremosa. Em seguida eu adiciono o iogurte, o óleo, a baunilha e o sal e continuo mexendo por aproximadamente 1 minuto até obter uma mistura bem emulsificada e homogênea. Acrescento o cacau em pó peneirado e continuo misturando até que ele se dissolva completamente na mistura. Em seguida eu peneiro a farinha, o fermento em pó e o bicarbonato de sódio e continuo misturando. Se você quiser, pode parar por aqui e já assar a massa, mas eu vou adicionar meia xícara de chocolate. Aqui eu estou usando gotas de chocolate, mas você pode usar chocolate picado também. Depois de misturar todo o chocolate na massa, eu transfiro a massa para a forma e levo para assar por mais ou menos 35 minutos. Lembrando que o tempo vai variar de acordo com o seu forno e com o tamanho da forma que você estiver usando. Bom, a gente sabe que o bolo está pronto quando a gente espeta um palito no centro e ele sai levemente ainda úmido. Você vê que a massa não está crua, mas ainda sai um pouquinho de massa. É importante porque se a gente deixar o bolo assar demais, até o palito sair totalmente seco, a massa vai ficar muito seca. Principalmente porque nessa massa tem uma quantidade bem grande de cacau em pó. Depois a gente deixa o bolo esfriando completamente. E aí quando ele estiver totalmente frio, a gente desenforma num prato. E aí a gente pode começar a fazer a cobertura. Se você quiser usar uma outra cobertura, fique à vontade. Pode ser um brigadeiro, pode ser um ganache, a cobertura que vocês preferirem. Mas eu vou seguir como na receita, então eu vou fazer a cobertura exatamente igual a que eles fizeram. Em uma tigela eu peneiro o açúcar de confeiteiro e o cacau em pó. Misturo bem. Adiciono 2 colheres de sopa de água fervente. Adiciono também a manteiga e continuo mexendo. Aqui no meu caso, a cobertura ficou bem seca,
Então eu adicionei mais uma colher de sopa de água, continuei mexendo e fui adicionando mais um pouquinho de água até chegar na consistência desejada. No meu caso, deu mais ou menos 4 colheres de sopa de água fervente, mas pode ser que para você seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Quando ela estiver nessa consistência, tá ótimo. E agora, imediatamente, a gente coloca a cobertura no bolo. Não pode demorar muito, porque com o tempo ela vai endurecendo. E quando a cobertura estiver pronta, é só espalhar no bolo e aí deixar descansando por mais ou menos 20 minutos e o bolo está pronto. E agora eu vou aqui provar com vocês para ver se é bom ou não. Bom, vamos lá então. Eu estou com o bolo aqui. Vamos experimentar para ver se ficou bom. A massa aparentemente ficou bem macia e aparentemente está bem úmida. E a cobertura também ficou bem cremosa, apesar de eu ter deixado ele descansar por uns 20 minutos, ela não endureceu tanto. Formou uma leve casquinha em cima. Cortando, parece que está bem macio. Bom, espero que eu não tenha nem um pouquinho de chocolate nos dentes, mas enfim. A massa desse bolo eu achei bem gostosa, ela ficou uma massa úmida, bastante gosto de chocolate, porém eu ainda colocaria mais gotas de chocolate e na verdade, da próxima vez eu vou colocar chocolate amargo aqui. E eu acho que castanha nessa massa também ficaria sensacional, então fica a dica. A massa do bolo aprovadíssima. Agora a cobertura... Vou pegar um pouquinho dela separado aqui. A cobertura, na verdade, ela tem mais aparência de cobertura de chocolate do que um sabor de chocolate. Eu não consegui sentir muito sabor do cacau, apesar de ter ido uma quantidade até que significativa de cacau, foram 3 colheres de sopa, mas assim, não sobressaiu o sabor na cobertura. Eu faria esse bolo da próxima vez com ganache, eu acho que ficaria perfeito. Esse bolo com castanha e mais chocolate dentro e um ganache por cima, sensacional. Ou você também pode colocar um brigadeiro aqui que eu tenho certeza que vai ficar maravilhoso. Bom, então a massa eu recomendo demais que vocês façam, mas também recomendo que vocês acrescentem mais chocolate e, se vocês gostarem, acrescentem nozes ou castanha de caju, avelã picada. A cobertura não é ruim, como eu disse, mas se você está procurando alguma coisa com bastante sabor de chocolate, essa cobertura não é muito boa não. Agora, se você quer uma coisa rápida, para um dia que você não tenha nada de chocolate em casa, mas tem cacau em pó e tem açúcar de confeiteiro, é uma boa pedida também. Bom, se vocês fizerem essa receita com alguma adaptação, se vocês colocarem mais chocolate, alguma castanha, alguma cobertura diferente, contem aqui embaixo para mim o que vocês acharam. Não se esqueçam que aqui na descrição do vídeo vai ter a receita completa, tanto em xícaras quanto em gramas. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like lá embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar dessa receita. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve aqui. E eu volto logo testando mais alguma receita com vocês. Muito obrigado e até breve!